Olá, sou de Três Corações, Minas Gerais, cidade próxima a Varginha. Desde pequeno, sempre acreditei em coisas sobrenaturais. E por conta disso, nunca deixei de seguir conselho dos meus pais e avós. Conselho esses sobre épocas de quaresma. Porém, com a adolescência, eu fui perdendo o medo de certas coisas. Até alguns meses atrás. Em minha casa, eu criava um casal de gatos, da raça siamês. Por serem castrados, eles não costumavam sair para muito longe, e sempre que saíam, era para dar uma volta no bairro. Volta essa que não passava da quadra onde eu moro. Por ser novo, eu costumo jogar videogame com alguns amigos durante as madrugadas, e acabo por ver tudo que rola na rua pela minha janela, que dá de frente para ela. Em uma dessas noites, acabei vendo uma movimentação estranha no quintal do meu vizinho, que tem alguns cachorros grandes. Parecia que alguém havia pulado no quintal, e os cachorros avançaram nesta pessoa. E logo após o alvoroço, vi as luzes do vizinho serem ligadas, e a criança que mora na casa estava chorando muito, dizendo que tinha visto pelo vidro da porta um cachorro maior que o deles, dentro do quintal, batendo nos outros cães. O pai da criança chegou a conferir, e um dos cães parecia estar mancando. Eu não dei tanta importância, por ser algo dito por uma criança, e também por já estar tarde da noite. Bem, passado alguns dias, durante uma dessas madrugadas, eu escutei um som muito alto no telhado da minha casa, na parte da cozinha e na área de serviços. Parecia algo muito pesado andando nas telhas, e ao mesmo tempo se ouvia miados de gato quando estão brigando, seguidos por uma baforada muito alta. Entrei para dentro do meu quarto e continuei jogando, imaginando que seria somente uma briga entre outros gatos, já que os meus gatos estavam dormindo no quarto dos meus pais. No outro dia, ao acordar, a minha mãe me acorda bem cedo, pouco tempo depois de eu ter deitado. Dizia ela que o meu gato tinha arrancado uma parte da própria cauda. Achei estranho, pois era meio que impossível isso ser feito por ele. Ao chegar perto dele, percebi que ele estava com vários trechos de pelos arrancados, como se alguém tivesse passado uma máquina de cortar cabelo em algumas partes dele. Sem contar o cheiro insuportável de podre que estava próximo a ele. Bem, levamos ele ao veterinário e ficamos de olho para ver se ele piorava ou melhorava. Mas 2 dias depois, estava eu indo à cozinha de madrugada, quando vejo meu gato sair de novo com a cauda incompleta pelo vão das telhas da cozinha. Ainda ri e falei: "Cuidado, você vai perder o resto que te sobrou numa dessas." E foi dito e feito. O gato saiu e eu voltei para o meu quarto. Enquanto jogava, olhei para a janela e vi o gato passando no muro do vizinho, o mesmo do cachorro. E do nada, o gato se arrepiou por inteiro e começou a dar patadas no ar, como se algo estivesse próximo. Eu, encabulado com aquilo, fiquei prestando atenção, até que vi surgir na escuridão do lote que tem do lado do muro do vizinho uma mão preta e toda peluda. Essa mesma mão puxou meu gato para baixo e estraçalhou o coitado. Eu, muito assustado, corri para contar para os meus pais. Esperamos o outro dia para conferir o que havia acontecido.
Os vizinhos da casa ao lado também nos contaram que estavam tendo problemas com essa coisa que estava rondando pelo bairro. Decidimos conversar com o presidente do bairro e pedir para que ele contatasse alguém para fazer rondas no bairro durante a noite. E desde então, temos um motoqueiro que faz essas rondas. Espero que o meu gato tenha ido em paz e que esse bicho que ronda por aqui não apareça mais. Boa noite. Quero contar um autêntico caso extraordinário que se passou comigo no ano de 1942, quando eu morava em Tomás Coelho, sendo sócio de Vicente de Carvalho. Era e sou bastante conhecido no local, frequentando sempre reuniões e festas. Assim é que, todos os sábados, ia eu aos meus bailes, sendo esses que eu ficava até o fim. Certa vez, pela meia-noite, saindo de uma dessas reuniões dançantes, em companhia de alguns amigos, nos dirigimos ao restaurante da estação, a fim de tomar um café. Após um ligeiro bate-papo entre os amigos, cada qual seguiu seu caminho, tendo eu tomado o rumo da Avenida Automóvel Clube. Embora a noite estivesse escura e não houvesse iluminação por aquele local, eu caminhava despreocupadamente estrada afora. E justamente quando eu passava pelo local denominado Juramento, notei que uma sombra escura seguia ao meu lado direito. Mesmo vendo que não havia luar naquela noite, parei a fim de me certificar se tratava ou não da minha própria sombra. Movimentei os braços e a sombra no chão não se mexeu. Ficou imóvel, ali parada. Senti um terrível calafrio e monologuei desta forma: "Você aí do meu lado direito, não adianta." Imediatamente e com a maior surpresa, vi que a sombra dava uma volta por detrás de mim e passava para o meu lado esquerdo. Continuei a andar, já apavorado, sempre com o vulto ao meu lado. Então eu parei novamente e disse: "Você aí do meu lado esquerdo, também não adianta." E comecei a me benzer e a rezar. E só então eu vi perfeitamente que a sombra se afastava do meu lado, tomando a direção de uma moita de capim que se achava à beira da estrada e sumindo por ali adentro, provocando um enorme barulho. Aliviado, eu tirei um cigarro e pus-me a fumar. Dentro em pouco, eu chegava em casa. Bati na porta e fui atendido pelo meu pai, que ao me ver ainda pálido e trêmulo, perguntou o que acontecera. Contei a ele todo o ocorrido, e o meu velho disse então: "Toma cuidado, rapaz. Do contrário, ainda haverá assombrações a essas horas tardias da noite." O que era aquilo, eu não sei. Só sei que daquele dia em diante, passei a acreditar em muitas coisas que antes achava incríveis e impossíveis de acontecer. E principalmente desde então, jamais desprezei aquele importante conselho que o meu velho pai me deu. Boa noite. Em janeiro de 2003, eu e uma turma de amigos partimos para a cidade de Porto Alegre,
com o objetivo de frequentar o Fórum Social Mundial, sendo que ficaríamos no apartamento de uma amiga, em um prédio da cidade. O centro da história não se baseia em nosso objetivo principal, mas sim no prédio em que ficamos. Como o prédio é grande e se localiza bem na zona central da cidade, ele possui uma história muito longa e antiga, como a sua idade. Sua estrutura interna, inclusive as paredes, era toda de madeira, dando um ar antigo, porém clássico. Parecia que muita coisa já havia acontecido ali. O ar também não era comum, dando a impressão que ao entrar no prédio, nós nos sentíamos em outro lugar. Mas o que mais marcou mesmo foram os 2 elevadores de madeira e seu silêncio quebrado por misteriosos estalos, que a princípio pensávamos ser causados pelo uso e o desgaste provocado pelo tempo. Nenhum dos companheiros da turma tinha claustrofobia, mas quase que inevitavelmente, ao entrarmos no elevador, sentíamos uma horrível sensação de sufocamento e mal-estar. No meio daquela semana, em uma noite, faltou bebida no quarto. Então, eu e mais 2 amigos ficamos encarregados de comprar cerveja, às 3 horas da madrugada. No momento em que voltamos da nossa busca frustrada, entramos no elevador da direita, pois já estava esperando no térreo. Um ponto interessante a se notar é que descemos do prédio com o elevador da esquerda. Bem, entramos, e todos são testemunhas que eu havia pressionado o botão do 7º andar. Me manifestei por demorar demais, até chegarmos em nosso andar. Quando começamos a contar os pilares, percebemos que mais de 10 andares haviam se passado por nós. Misteriosamente, o elevador parou no 16º andar, sem abrir as expressas portas de madeira oca. Um terrível silêncio tomou conta do ambiente. Enquanto olhávamos um para o outro, abismado e ao mesmo tempo buscando alguma explicação para tudo aquilo, foi aí que de repente ouvimos um motor acionando com um ruído bem próximo da gente, e deduzimos que estávamos perto do último andar do prédio. Conseguimos também ouvir que o elevador da esquerda parou no mesmo andar que o nosso, abrindo as suas portas. E segundos depois, abrem-se as portas do nosso elevador. Todos nós, apavorados, saímos imediatamente do elevador e observamos que não tinha nenhuma pessoa conduzindo o outro elevador. Descemos rapidamente pelas escadas até o 7º andar. 2 dias depois, ficamos no prédio novamente durante a noite. Em todo o tempo em que não conseguimos dormir, ouvimos claramente que os elevadores não paravam de funcionar. E isso tudo já era de conhecimento de toda a turma. Às vezes, alguns ruídos mais altos me despertavam novamente. Na manhã seguinte, resolvemos comentar os fatos para o dono do bar, onde tomávamos o nosso café da manhã. Ele nos olhou com seriedade e, ao mesmo tempo, com um ar de quem já tinha ouvido muitas vezes a mesma história. Ele nos contou que no século passado, o prédio era um hotel. E neste hotel, trabalhava um homem que dedicava a vida ao bem-estar e limpeza do local. Ele era responsável por toda a manutenção do prédio, bem como dos elevadores. Até que um fato horroroso acabou com a história do hotel. O homem, cujo ninguém se recordava o nome, no dia da manutenção dos elevadores, estava ajustando a altura
que o equipamento deveria parar em relação aos andares. Seu alinhamento estava bem acima do normal. Não se sabe como, mas dizem que ele acabou caindo do 16º andar, quando entrou no espaço destinado à ocupação do elevador. Mas este não estava no mesmo andar. Enfim, dentro da realidade, a gente até hoje se pergunta: isso foi uma simples coincidência? Achamos que sim, mas a partir desta temporada, todos nós passamos a usar as escadas. Todos aqueles estranhos fatos seriam somente simples coincidências? Ou, de fato, haveria algo sobrenatural por trás dos estranhos acontecimentos dos elevadores? Boa noite.